Nós estamos recebendo aqui hoje Laísa Lux, ela que é secretária de Educação do município de Salete. Um tema que foi debatido na reunião entre os pais sobre o transporte escolar. A primeira pergunta, como é que foi a participação dos pais, secretária? Oi, Marcos, tudo bem? Eu acho que foi muito positivo. Eu saí muito feliz da nossa reunião do transporte escolar. A gente contou aí com mais de 400 pais participando da nossa reunião. O nosso espaço estava cheio. Sim. Eu fiquei bem feliz. Foi bem gratificante, assim, a participação. Isso deixa a gente feliz, né? Que todo mundo tá buscando, tá participando. E isso quer dizer que os pais estão tentando estar presentes também, né? Na vida dos filhos, né? Mas, graças a Deus, eu acho que a participação foi bem legal. O tema principal? O tema principal foi a organização do transporte escolar. Eu acho que alguns pais, antes, quando saiu, né, a pauta da reunião do transporte escolar, eu acho que eles pensavam assim, meu Deus, vai ser cortado o transporte escolar, né? Mas não, a nossa pauta era organização de rota, organização do nosso transporte escolar. Sim, mas quem pode e quem não pode? Então, Marcos, o que acontece? Chegou pra gente, a gente tinha algumas reclamações de que tinha superlotação no nosso transporte escolar. Sim. Então, mas assim, isso não é de agora? Não é de agora, né? Isso já vem há algum tempo, reclamações, né? Sim. Então, assim, esse ano eu sentei com a Adriana, que é responsável do transporte, com o Vande, que é o coordenador, né? E o que chamou bastante atenção é que a Márcia, né, que é a parte de segurança do trabalho, me procurou também, que o sargento cobrou ela também dessa questão, né? Porque, assim, querendo ou não é só fechar os olhos, a gente tem Sim. que tomar uma atitude, né? Então, a gente sentou e conversou. Então, assim, a gente teve que fazer um levantamento. Quais são as rotas que tem essa superlotação? Aonde que acontece, né? Então, desde dessas voltas às aulas, então, a Adriana está fazendo acompanhamento ali desde o dia 10, ela está indo junto no transporte. E de uma semana para cá, então, a Márcia acompanhou também as principais rotas que, então, tinha onde os alunos ficavam em pé. E qual foi a nossa conclusão, Marcos? Que o nosso problema não está no transporte do interior, né? Sim. A obrigatoriedade, digamos, que nós temos é dar o transporte para o interior, para trazer os alunos, né? Educação Sim. infantil, o interior. Não é o nosso problema. Então, assim, o nosso problema era quando nós chegávamos no centro da cidade, Sim. em alguns determinados pontos, onde alguns alunos subiam, perto de algumas escolas, ou que mora perto de uma escola e vai para outra. Então, essa foi a conclusão que a gente chegou. Então, o que a gente pode fazer? Então, a gente foi estudando dessa maneira, né? Então, assim, sentamos nós, juntamente com a Márcia, sentamos com os motoristas também para colocar, e se nós mudar, um motorista tem um pouquinho mais de espaço, se ele ajudar a mudar a rota, se ele conseguir pegar alguns alunos, Sim. alivia, né? Então, foi o que aconteceu. Porque a regra é a quilometragem, por bairro, como é que funciona essa regra? Tem uma lei, né, Marcos? A Sim. lei você tem direito ao transporte 3 quilômetros da escola. Então, assim, a gente sabe que tem muita... Tem crianças que vêm no transporte que não teria direito. Mas, Sim. assim, a gente sabe que tem particularidades. Um grande exemplo se nós contarmos da Bernardo Roden até o início da entrada do Cipriano, não dá 3 quilômetros, dá 2,5 quilômetros. Mas como nós vamos deixar uma criança vir andando numa BR, uma criança pequena? Então, assim, a gente sabe que tem particularidades, Sim. né? Então, assim, a lei é clara, a lei diz 3,5 quilômetros. Porém, se abre para alguns casos. Mas acontece que as caronas são abusivas, no próprio centro da cidade. Então, o que nós conversamos? Você disse que da área central pegava uma carona até no colégio, que é 500 metros. Nem dava, às vezes nem dava 500 metros, Marcos. Nossa. Às vezes tinha aluno que não queria subir o morro ali da Cobele, por exemplo, queria uma carona para subir, para ir até no colégio. Então, assim, são detalhes, né? Sim. Lógico. Então, assim, o que nós padronizamos? O ensino médio, a gente tinha um grande problema da rota do Cipriano. Todo mundo vinha sentado e chegava na Bernardo Roden né? Sim. Então, subia o pessoal que ia para o ensino médio até na Guilherme. Então, o pessoal superlotava, porque daí ia em pé. Então, nós padronizamos. O pessoal do ensino médio do centro
não tem direito, né? Nós começamos pelo ensino médio para padronizar. Então conversamos com os motoristas. Dessa forma resolve? Resolve. Tem a linha do Rio Vilde, que era do Arno. É muito aluno, porque chega lá no Residencial Hortência, pega as vilas, é muito aluno. Aí o Silvio, que faz a linha do Rio Herta, já se prontificou. Não, mas se eu fizer a linha... Eu tenho alguns espaços. Se eu fizer essa linha e entrar na marmoraria, eu consigo te ajudar. Então, a gente reorganizou algumas coisas. E eu acho que dessa maneira a gente vai conseguir resolver muita coisa. E nessa reunião, houve muitas perguntas dos pais presentes? Assim, diretamente pra gente não, Marcos. Eu acho que, assim, foi... como eu falo, eu saí de lá muito feliz. A gente sabe que críticas a gente vai receber, sempre vai ter, nunca vamos agradar. Mas nós deixamos aberto, Marcos. Nós estamos na secretaria para receber quem quiser ir lá conversar com a gente. Uma outra questão também, agora falando do ensino médio que nós falamos, até na hora que nós estávamos na reunião, um pai veio lá e disse assim, secretária, a minha filha, eu moro no Ouro, de manhã ela vem com o ônibus do Ouro, mas ela é menor aprendiz, ela precisa ela vai até no fundo do Beira-Rio, porque ela é menor aprendiz, então não dá tempo de ela... Então, assim, essa questão do menor aprendiz é uma questão, é uma particularidade. Sim. Né? Então, lá no microfone, até agora, antes de vir, eu estava atendendo um pai, que o menino mora lá perto do Rio Vilde também, então precisaria do ônibus para ir embora, porque logo ele volta, que ele é menor aprendiz, que vai no ensino médio. Então, eu disse assim, pais, quem tem os filhos que são do ensino médio aqui do centro, que são menor aprendiz, passem na prefeitura, deixem os nomes dos filhos de vocês, para que, no final da aula... Então, se tem a necessidade do uso do ônibus para se deslocar até a casa, né? Para conversar com a gente, para a gente organizar com os motoristas os menor aprendiz. Porque daí, lógico, a gente tem que ter esse jogo de cintura também, né, Marcos? Sim. Não é simplesmente a gente Claro. pegar e cortar. Acho que tem que ter esse olhar também, né? Então, assim, não é simplesmente pegar e cortar e pronto, é isso e deu. Acho que a gente tem que ter também esse olhar. Mas, assim, uma questão, um pai levantou uma questão, que tem locais que tem bastante crianças que não tem ponto de ônibus, né? Então, assim, o Vande se propôs, já fizeram também, ele e a Adriana, se propôs a fazer toda a rota onde tem no nosso município o transporte escolar, que a gente às vezes tem pontos de ônibus inativos, que em um determinado ano tem criança, em outro não. Sim. Ele falou que tinha, na TIF, acho que do Cipriano, que não tinha mais ponto que estava sendo utilizado, na Santa Margarida. Então, foi achado 6 pontos de ônibus que não têm utilidade, que não tem mais crianças que utilizam nessas rotas. Dá para fazer essa remoção? Isso. Então, assim, nós já fizemos esse levantamento ontem, ele e a Adriana já fizeram. O pai disse, porque aqui no Hortência, nas vilas, muita criança pega ali e não tem ponto de ônibus. Ok, então a gente já foi atrás, eles fizeram esse levantamento. São 6 pontos de ônibus que a gente vai conseguir tirar desses locais e agora a gente vai fazer um levantamento dos principais locais onde tem mais crianças para a gente instalar esses pontos de ônibus. Sim. Há um entendimento entre a direção da escola estadual com a secretária Eleisa? Tem, Nessa com questão, certeza, esse sim. diálogo e tal? Tem. Até o diretor Cláudio estava lá. Houve uma questão das carteirinhas, assim, que eu acho que eles têm um determinado sistema, nós temos outro, né? Sim. Então, foi mandado algumas listas e acabou repetindo algumas carteirinhas de alguns alunos e outros ficaram sem, mas a gente conversou. O diretor vai passar novamente pra gente quem ficou sem carteirinha, até a gente pede para os pais um pouquinho de calma, porque isso demora também para fazer esse levantamento. Sim. Eles ficaram de passar isso pra gente, a gente vai fazer a impressão também, vai repassar isso para eles. E assim, né, Marcos, como eu já falei outra vez, não adianta não ter essa parceria. Educação é educação do município, não é educação rede estadual ou municipal. Quando a gente fala em educação, nós vamos falar da educação do município de Salete. E temos que ter. E o controle? Você falou carteirinha. O aluno, ele ao entrar no ônibus, ele tem que estar com a carteirinha na mão apresentando? Como é que o motorista sabe que o aluno ele pode entrar no ônibus? De primeiro momento agora, a gente vai primeiro organizar
para esses alunos terem as carteirinhas, até para os próprios motoristas se habitualizassem com eles, né? Porque, assim, às vezes agora, até eles saberem quem pode, quem não pode, né? Porque às vezes trocou a rota ali, que nem o Silvio, o Arno, né? Sim, sim. Mas não que todas as vezes eles vão precisar. Porque depois acaba conhecendo, né? Porque, assim, o nosso intuito também é fazer o levantamento de quem precisa o transporte escolar, porque a gente precisa para o censo também, né, Marcos? E, assim, nessa carteirinha a gente procurou colocar os maiores dados possíveis da criança. Nome de pai, telefone, né? Escola que frequenta. Até porque, se caso um dia acontecer qualquer coisa, o motorista tem ali todas as informações. A escola tem ali. Sim. Então, assim, a gente pede com muito carinho que o pai sempre olhe se essa carteirinha está na bolsa. É um documento, é como se fosse a carteira de identidade do aluno. Então, essa carteirinha tem que estar na bolsa do aluno. Porque se o motorista pedir, ele tem que apresentar. Tá ali a carteirinha. Porque se daqui a pouco entra alguém indevido no ônibus e o motorista pede, cadê a tua carteirinha? Ele tem que apresentar. Essa reunião você destaca como positiva e até essa transparência de dialogar diretamente com os pais? Olho no olho? Eu achei muito, muito, muito positivo, Marcos. Sim. Muito positivo mesmo. A prefeita Nadira esteve presente também. Eu pedi para que ela ficasse até para ter conhecimento de causa também, né? Sim. A Márcia, a gente fez um documento com direitos e deveres das crianças também, para os pais terem esse conhecimento, porque acaba acontecendo muito, Marcos, essa questão... Briga no ônibus, os adolescentes, né? Faca, isqueiro, já teve cigarro. Então, assim, acaba banco queimado e nunca é ninguém. Então, assim, agora a gente arrumou 4 ônibus, os bancos todos estofados, a gente está organizando tudo e o sargento também orientou, né, passou as regras, direitos e deveres também, para os pais estarem cientes do que pode ou não acontecer, e também orientou, tanto a Márcia quanto o sargento, que se, por exemplo, um aluno possa brigar ou fazer qualquer coisa dentro do ônibus, ele pode vir a perder o direito do transporte escolar. Ele pode receber uma advertência e ele pode, sim, dentro da lei, perder o direito do transporte escolar. Sim. Então, assim, não é que a gente quer que isso aconteça, jamais a gente não quer que isso aconteça, mas para o bom andamento dos demais, nós temos que ter algumas regras, que daí as coisas andam, né? Secretária, há uma possibilidade de fazer um estudo, talvez, até para dialogar com os pais aqui na cidade, aqueles que não têm o direito do transporte escolar, como você mencionou, mas para esses pais, se quiserem, de uma forma organizada, contratar uma empresa para levar esses alunos para a escola, há essa possibilidade? Houve algum estudo ou nunca se pensou nisso também? Não, eu acho que nunca foi falado nessa... Até porque não é longe, né, Marcos? Nós moramos numa cidade muito pequena. E eu acho que é mais pela comodidade, né? Porque, E nem se cogita por parte da prefeitura também. Não foi falado dessa possibilidade, né? Porque uma que a lei diz, né? Pela quilometragem, digamos assim, mas... E por ser tudo muito perto, né? Mas, assim, ninguém chegou diretamente pra gente para falar sobre isso, para se levantar essa questão, né? Para se fazer esse estudo. E aí ficaria critério dos pais. E né? de uma empresa que se tivesse interesse, né? Isso. Até porque, né, Marcos, assim, a questão a gente tem muitas creches, as tatas, né, que trabalham. Então, assim, a gente tem que ter um olhar também, assim, né? Quando faz a rota, que a gente tem um ponto em que a gente para, que tem os pequenininhos, que tem os CIs, assim. Então, a gente tem isso. A gente cortou esses pinga-pinga. Isso sim. Para aqui porque é perto disso. Não, isso não pode. Nós não somos ônibus circular. Sim. Nós somos ônibus escolar. Então, a gente tem as paradas escolares, né? Então, assim, ninguém falou que não, teu filho não tem direito, nós não vamos... Vai continuar tudo igual. A gente só centralizou as paradas e organizou. E daí agora tá por enquanto tá tudo certo. Sim. Conversei com o Vande hoje, aí, Vande, tudo certo, todo mundo sentado, por enquanto, nada demais. Aí você falou do Vande, que é o responsável. Eu falo Vande, né? O Vanderlei Kniz, a gente chama ele de Vande. Sim. O Vande é o coordenador. E as regras, elas vão seguir?
Ou passou um mês, dois, volta como estava? Regras é para ser seguidas, né, Marcos? Se daqui a pouco dá uma relaxada, a gente tem que ir lá e cobrar novamente, né? Sim. Eu brinquei com os motoristas, eles, secretária, a gente pode cobrar, eu disse, deve, né? E eu vou cobrar deles também, dos motoristas, né? Porque tem um que tem um coração, assim, bem grande, que daí ele quer, se o pequenininho tá dormindo, ele tira, então, assim, graças a Deus, a gente também tem ótimos motoristas também, a gente tem que agradecer. E até no dia da reunião, nós chamamos eles lá na frente, eles se apresentaram, o Marcos falaram a rota, a gente pediu uma salva de palmas para eles também, porque a gente sempre fala que eles que levam as vidas, né? Eles estão ali dentro com as vidas, né? Para a escola, para casa, os pais confiam a eles também, né? Há um entendimento dos pais. A regra é clara, a prefeitura ela não pode, a lei também é clara, porque a responsabilidade é da prefeitura de levar esse aluno. É isso. A responsabilidade, assim, a gente precisa que o pai entenda, na verdade, né, Marcos? A gente precisa que o pai entenda de que a responsabilidade da prefeitura a gente está dando transporte, a nossa obrigação a gente, se for dentro da lei, seria os 3 quilômetros da escola, mas mesmo assim ainda é aberto para crianças menores, né? Para as crianças até o 9º ano, as particularidades de BRs, né? Então, assim, mais próximo das escolas. Isso ainda ser aberto. Sim, e isso tudo cadastrado com carteira. Isso tudo cadastrado. Até porque pode vir uma fiscalização a qualquer momento. O que nós ainda não... A gente ainda não fez as carteirinhas as crianças mais próximas aqui do centro, que nós ainda estamos fazendo o estudo, tá, Marcos? Sim. Mas o pessoal do interior, quem usa, que, né, todo dia, tá tudo certinho. Mas nós ainda não fizemos, por exemplo, quem é mais aqui dos centros menorzinhos que vão, por exemplo, de um ponto para o outro, né, de uma escola para outra. Isso ainda a gente não fez. Nós ainda estamos fazendo o levantamento para fazer uma futura carteirinha. Isso ainda não tem, mas nós vamos fazer, porque nós temos que ter esse levantamento. Secretária, antes da gente finalizar, mais algum tema polêmico que deve surgir ainda na secretaria? Não, acho que polêmico assim, Marcos, eu acho que cada dia é uma provação, cada dia é um dia. A gente tem muitas questões que a gente está organizando. Acho que o transporte era uma preocupação. É uma preocupação, não vou dizer que não é, porque hoje nós organizamos a rota, amanhã vai chover, daí amanhã o ônibus vai encalhar e assim sucessivamente. Cada dia é uma provação, mas pode ter certeza que a gente está aqui para sempre tentar fazer o melhor, né? A gente não quer o mal, então eu espero esse entendimento também da comunidade, né? Nós estamos agora organizando também a escola integral, tá, Marcos? Foi feito ano passado a adesão da escola integral, hoje nós temos o CEI do Pequeno Príncipe, né? Então agora a gente está dando uma atenção bem especial, nós estamos regulamentando ela. Terminamos essa semana a regulamentação. Segunda-feira pedi para a diretora Nani uma reunião com as professoras para a gente esclarecer essa regulamentação, explicar a questão de leis para elas, né? Agora nós vamos criar o currículo, né? E então, assim, às vezes a gente não está ainda 100% como deveria estar andando, mas a gente pediu um pouquinho de calma para as professoras, que nós estamos no caminho, né? Então vamos regulamentar tudo bem certinho, porque assim, a escola integral é o futuro, então a gente tem que dar um passinho por vez. Nós estamos na 2ª turma, né? É o 2º ano que vem já é a 2ª turminha, só estamos ainda no CEI do centro, mas assim que a escola nova da Bernardo Roden estiver pronta, a intenção porque o ensino integral é até o 5º ano. Né? Então, o município todo vai ter a escola integral. Então, gradativamente, a gente vai organizando. Então, isso também é uma grande responsabilidade. A mensagem da secretária de Educação, Laísa Lux, aos pais que têm filhos no transporte escolar. Eu gostaria, assim, que os pais confiassem no trabalho da gente. A gente está aqui para organizar, para tentar melhorar. Não quero que vejam isso como algo ruim, porque em conversa com a Solenira e com a prefeita, né? É muito mais seguro o teu filho, às vezes, ir andando do que ele estar em pé. Às vezes, numa freada machuca, pode lesionar a coluna, pode... Então, assim, não pode... As crianças têm que ir sentadas e se a gente tem como fazer isso, que é lei, precisa, nós temos que fazer.
né? Então, a gente precisa organizar. E se o problema está aqui no centro, onde... Não sei se a palavra seria o não ter o direito, mas é o que é o mais próximo das escolas, é o que a gente vai fazer. Vamos priorizar o mais longe, né? E é o que a gente está fazendo. Então, assim, qualquer particularidade, qualquer coisa, estamos à disposição. A gente já recebeu algumas mensagens quarta-feira no celular da educação, no meu particular. Eu sempre falo para Adriana ou para as meninas, pede para vir na secretaria para conversar. Né? Pede para vir conversar. Ou que nem uma mãe mandou, tá, e agora eu vou ter que tirar o meu filho do menor aprendiz, mas a mãe não foi na reunião do transporte. Então eu disse, mãe, vem aqui, dá o nome do seu filho. A gente falou que menor aprendiz tem as particularidades, a gente vai oferecer, jamais foi falado isso, né? Então, assim, procurar sempre conversar com a gente para entender essas situações, para não surgir aquele diz que me diz que, mas a secretária falou. Não, a secretária não falou, né? Então, assim, eu acho sempre deixar as coisas bem claras e a gente está à disposição para qualquer dúvida que tiver. Muito obrigado à secretária de Educação, Laísa Lux, com a gente, né, falando sobre este tema aqui em mais uma entrevista aqui para a gente no nosso canal.